Também estamos com imagens ao vivo. Você nos assiste pelo YouTube, canal Blog do Roberto Araripina. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione aí as notificações. Vamos agora às 7h03, apresentar as principais notícias do dia, com os comentários objetivos, as reportagens super atualizadas, no horário nobre do jornalismo no Rádio Brasileiro, que é às 7 da manhã. Vamos então ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E o galegão, presidente dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, Donald Trump, suspendeu tarifas globais de 10% sobre café, manga, carne e outros itens agrícolas, mas manteve a taxa extra de 40% sobre produtos do Brasil. A reportagem com Murilo Galvão, do SBT. Esse anúncio foi feito pela Casa Branca e reduz tarifas de uma lista extensa de produtos, principalmente banana, café, carne bovina, frutas tropicais, açaí, por exemplo. Então, o governo brasileiro já esperava esse anúncio para esses dias, para essa semana, mas não exatamente por causa das negociações recentes. Segundo a avaliação interna, os Estados Unidos já tinham essa necessidade, principalmente para conter a inflação de alimentos, que subiu nos últimos dias depois do tarifaço. Segundo a Casa Branca, essa decisão segue recomendações de autoridades que monitoram a emergência nacional declarada por Donald Trump, levando em conta tanto a demanda interna quanto a capacidade produtiva americana. Para o Brasil, é uma mudança muito relevante que anima setores que vinham sendo prejudicados, como, por exemplo, o setor da carne. Quem nota disse considerar essa mudança muito positiva. Vale lembrar que os Estados Unidos são hoje o segundo maior mercado da carne bovina brasileira. Já o Conselho dos Exportadores de Café Brasileiro foi mais cauteloso e disse que ainda não está claro de quanto será essa redução. Já em relação às negociações sobre as sanções dos ministros do Supremo Tribunal Federal e sobre os demais produtos que seguem com taxação, segundo fontes do governo me disseram, essas negociações devem durar mais 2 ou 3 meses. Reforçando então, esses produtos, carne bovina, café, banana, frutas tropicais, açaí, eles terão uma redução das tarifas já nos próximos dias. Manga também, ali do Vale do São Francisco, 10%, né? Tirou no mundo todo para esses produtos, os americanos, né? Eles tiraram para o mundo todo. Aqui no Brasil, tirou os 10, mas vai ficar com os 40, justamente devido aí à perseguição, né, que os Estados Unidos dizem que existe aqui no nosso país contra opositores e também contra as Big Techs. Mas eu não entendo de nada, são 7h06, eu não entendo de nada, quem entende é a Thaís Herédia. Ela é a analista, né, de economia da CNN Brasil. A Casa Branca anunciou a isenção para carnes, café, frutas e castanhas da tarifa de 10% que foi imposta ao mundo todo no dia da libertação, no comecinho de abril. A decisão de Donald Trump não tem nada a ver com o tarifaço ao Brasil, nem com a tal química que rola entre ele e o presidente Lula. Também não foi resultado do encontro recente entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. A decisão de Trump foi tomada pela preocupação mais básica e que costuma ser a mais cruel com a popularidade dos governantes, a inflação. Com a disparada nos preços do café e das carnes, especialmente, Trump admite, mesmo que indiretamente, pela primeira vez, que a sua nova fórmula para a política externa é sim inflacionária e cobra sim dos americanos e não dos países tarifados o custo pelo imposto de importação que ele apresentou como solução para a América. E o Brasil nisso tudo? O Brasil continua de castigo, com os 40% anunciados em julho, com aquela carta em que Trump acusa o Brasil de fazer uma caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro. Pode-se considerar, claro, que a isenção dos 10% já é alguma coisa. Também vale dizer que o diálogo e as chances de negociação entre os dois países estão avançando. Mas não conseguimos superar o fato de o Brasil não estar entre as prioridades de Donald Trump. Quando o governo Lula conseguir convencer o presidente americano a parar de punir os produtos brasileiros, aí sim poderá se dar ao luxo de sentir algum alívio.
São 7h08, 7h08. Vamos ouvir mais opinião sobre o assunto. Mas antes, mandar um abraço para Avelar Andrade. Tá aí em Baixa Verde, né? Avelar Andrade, a Rejane, a Maria, a Elisa, o Matheus Andrade, todo mundo em Baixa Verde, assistindo a gente pelo YouTube, canal Blog do Roberto. Tem o xará Roberto Marques. Bom dia. Como é, rapaz? Encontrou, pode derrubar o pé de tamboril. Não entendi. Expedito Oliveira, também assistindo a gente. O Avelar Andrade diz que é flamenguista. Nauzida Alencar Torquato, bom dia, Nauzida. Mais opinião. Agora vamos ouvir sobre o assunto, essa questão das tarifas. O Lourival Santana. O Lourival Santana, ele é o especialista nessas questões internacionais da CNN Brasil. Não é a diplomacia funcionando, não tem ligação com o Brasil. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo presidente Trump para reduzir os preços de frutas, café, carne e outros produtos que os Estados Unidos não produzem, e pode até prejudicar o Brasil na competição com outros países. Por quê? Porque os concorrentes do Brasil perdem toda a sua tarifa, enquanto que o Brasil, se for mantido o status da decisão atual, continua com uma tarifa de 40%. Então, Colômbia passa a exportar café sem tarifa, Vietnã, você viu que Equador, El Salvador, Guatemala e Argentina iniciaram negociações com os Estados Unidos para zerar tarifas. São exatamente países, no caso da Argentina, que produz carne, e no caso do Equador, Guatemala e El Salvador, que produzem frutas e café. Então, não há aí um interesse nesse momento, ou uma medida no sentido de beneficiar o Brasil. Pelo contrário, é uma medida relacionada com os preços desses produtos. Deu para entender mais ou menos ainda, não, Rubão de Azarias? 7h10, 7h10. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade na última sexta-feira a aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar réu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos. Sobre o assunto, vamos ouvir o jornalista de maior credibilidade do Brasil, Alexandre Garcia. Só para falar aqui, Eduardo Bolsonaro virou réu, sem ter advogado. Ele é deputado federal. Tentaram caçá-lo, não conseguiram. A Câmara rejeitou. E ele está lá nos Estados Unidos. Então, ele está sendo... Veio a denúncia de coação à justiça. Aí, o Moraes nomeou um defensor público para ele, já que ele não tem advogado. O defensor público, que trabalha na União, que é funcionário federal, demoliu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Disse simplesmente o seguinte: artigo 53 da Constituição, ele pode dizer o que quiser. São invioláveis, civil e penalmente, deputados, senadores, por quaisquer palavras, ele pode dizer o que quiser. E depois, o Antônio Barbosa, defensor público, ensinou ao Supremo que não se intima um denunciado por edital, que no caso de Eduardo Bolsonaro tinha que ser carta rogatória. Mas que vexame, meu Deus. Meu Deus, dá uma pena. Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h13. 7h13 no sertão. Bom, em um e-mail secreto, né, citando o nome de Lula, Bolsonaro, citando o nome de Trump, tem aí tudo no meio de um escândalo internacional envolvendo um criminoso sexual. Sobre o assunto, vamos ouvir a reportagem do Robson Moreno.
Bom dia, Robson. Bom dia, Roberto. Bom dia para sua maravilhosa audiência. O empresário americano Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado, afirmou em um e-mail de 2018 que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por telefone, enquanto ele estava preso em Curitiba. Segundo o empresário, o linguista e ativista norte-americano Noam Chomsky fez a ligação entre os dois. No mesmo e-mail, Epstein elogiou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, chamando-o de o cara. Na época, Bolsonaro disputava a presidência. Os e-mails foram divulgados pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos na quarta-feira, dia 12, com mais de 20 mil páginas de documentos recebidos dos arquivos do empresário Jeffrey Epstein. Nos arquivos consta uma mensagem na qual Epstein afirma que o presidente Donald Trump sabia sobre as garotas, aparentemente em referência à alegação de Trump de que expulsou ele de seu clube por assediar jovens funcionárias. Questionado pela CNN Brasil, o Palácio do Planalto afirmou que Lula não conversou com Epstein. Abre aspas, a ligação telefônica citada nunca aconteceu. Fecha aspas. A CNN Brasil ainda espera o retorno da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa notícia tem um oferecimento especial de Prime Ópticas. Estamos na rua José Barreto de Souza Sombra, no centro de Araripina. As melhores marcas do Brasil e do mundo em óculos de sol, armações e lentes você encontra sempre na Prime Ópticas com muita facilidade para você comprar e pagar. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Obrigado, Robson. Vamos acompanhar esse caso aí. 7h15. Para fechar esse bloco, olha, crise. Correios avaliam demitir 10 mil funcionários. A reportagem com Eudo Brito. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Os Correios avaliam a demissão de 10 mil funcionários como parte do plano de reestruturação da empresa, o correspondente a 8,6% do quadro atual da estatal. Os desligamentos devem se dar pelo novo PVD, Programa de Demissão Voluntária, e o número de baixas ainda está sendo avaliado, podendo ser superior. O corte de despesas é considerado fundamental pela companhia neste início de plano de reestruturação, como forma de dar segurança aos bancos e à União pela obtenção de crédito no valor de 20 bilhões de reais, que tem garantia do Tesouro Nacional. A apresentação ao TCU, Tribunal de Contas da União, do planejamento para ajustar as contas da estatal foi feita na última quarta-feira, dia 14. As unidades técnicas do TCU deverão acompanhar a execução do plano e a participação do governo federal na operação de crédito prevista, incluindo o eventual envolvimento de bancos públicos. Direto da redação da Arari FM, Eudo Brito para o Araripina, gente. Obrigado, Britão. E aí, o que é que você acha, rapaz? Os Correios tem jeito? Ou já quebraram mesmo, já roubaram e vão deixar pra lá? Deixa aí os seus comentários, né? No WhatsApp e também no YouTube, no canal do Blog do Roberto, no chat. São 7h17, vamos ao intervalo, já mais notícias, tem notícias policiais, esportivas e muito mais. Intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.